Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. É um prazer estar aqui. E ainda de pé, vamos abrir as Escrituras no registro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Aline pelo convite, agradecer aos irmãos também por esse momento tão oportuno. E é sempre muito bom estar aqui e poder me colocar como instrumento nas mãos de Deus para o alcance das nossas vidas, né? A turma do CETEL estudou aí os livros proféticos há pouco tempo. Vamos então relembrar um pouquinho o profeta Daniel, né? E para fazendo propaganda do CETEL, certo, gente? Aproveitava fazer a merchandising do CETEL, né? Nosso curso de teologia da Igreja de Cristo. E aí, mas nesse momento eu quero te convidar um pouquinho para refletir numa das histórias desse livro. Nós vamos ler o capítulo 6 de Daniel, apenas do verso 1 ao versículo 4. Capítulo 6, é bem pequeno o livro de Daniel. Se você já encontrou o livro, dá para encontrar facilmente o capítulo 6. Mas eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos, na verdade, tomando como base todo o capítulo 6 para a nossa reflexão nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Podem assentar, irmãos. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Algumas pessoas das Escrituras, elas ficaram conhecidas por causa das suas atitudes. E por causa disso, algumas palavras começaram a definir determinadas pessoas. Quer ver uma coisa? Se nós pensássemos em traição, quem viria à nossa mente? Judas, não é? A enquete da Escola Bíblica Dominical agora. Se nós pensássemos em negação, quem viria à nossa mente? Pedro. Se nós falássemos sobre fé, a quem nós nos reportaríamos? Abraão, o pai da fé, não é verdade? E paciência. Quem foi o homem que ficou conhecido como aquele que foi paciente em meio à adversidade? Jó, o homem classificado por sua paciência, não é verdade? Mas se eu falasse de fidelidade, eu colocaria nessa mesma galeria, tantos homens poderiam caber aí, é claro. Mas eu acho que um nome muito propício para a gente colocar aí nessa categoria e nessa galeria seria Daniel. Eu acho que se tivesse alguém nas Escrituras que tivesse que ser lembrado, classificado pela palavra fidelidade, essa pessoa seria Daniel. E sabe, irmãos, quando eu olho para a vida de Daniel e eu aprendo sobre fidelidade, eu lembro também daquilo que Deus exige de nós em qualquer tempo e para o nosso tempo. Eu vejo que Deus não está esperando que sejamos pessoas extraordinárias. Deus não está esperando que você seja um grande cantor. Deus não espera que você seja um pregador que arraste públicos. Deus não está impressionado com isso. Deus não está preocupado
preocupado com essas classificações, essas empolgações e essas expectativas que nós, seres humanos, esperamos dos outros. Às vezes nós estamos esperando viver uma vida cristã em busca de tantas outras coisas e nós não prestamos atenção naquilo que Deus, em primazia, espera de nós. Às vezes é tão óbvio que a gente esquece do que é óbvio. Às vezes é tão claro, mas infelizmente parece que a gente tem perdido a percepção do que é mais claro e mais simples no Evangelho. E eu diria que o que Deus mais espera de nós, e o que Deus requer de nós é simplesmente fidelidade. Deus quer que sejamos fiéis. Deus quer que você seja fiel na sua vida cristã. Deus quer que você seja fiel no ministério que Ele te designou. Deus simplesmente quer que você seja fiel. E a grande questão é as expectativas de quem nós queremos suprir. Com quem nós estamos preocupados em agradar. Porque se é a Deus é muito simples. Seja fiel. Se é para atender o padrão de Deus, se é para atender o que Deus espera, é muito óbvio, é muito simples. Deus espera de nós fidelidade. Deus só quer que sejamos fiéis. O que Ele vai cobrar de nós é fidelidade. E eu aprendo muito com Daniel sobre fidelidade. Esse homem para mim tem um grande destaque quando a gente fala sobre essa virtude tão necessária para a conduta de cada um de nós. Daniel foi profeta num dos períodos mais difíceis do reino de Judá. O reino do norte já tinha sido levado pela Assíria em 722, com Sargão, o último monarca a conquistar o reino do sul, monarca assírio. Ele é quem conclui as conquistas do reino do norte, melhor dizendo, e agora o reino do sul, na verdade, vai ser conquistado pelos babilônios, tendo no comando Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor, ele transporta o povo para a Babilônia, deixando só alguns em Judá, pobres, doentes, pessoas que não podiam se rebelar contra o governo, nem podiam, na verdade, reconstruir o reino. E aí ele leva o povo em 3 ocasiões específicas. E Daniel vai na primeira leva. Na primeira leva, talvez por volta aí do ano 605, Daniel então vai ser levado com os nobres. Provavelmente Daniel era da família real. E ele vai ser levantado por Deus em meio ao cativeiro babilônico. Daniel é contemporâneo de Jeremias. Jeremias fica no reino de Judá, ele permanece, inclusive Nabucodonosor dá a ele o privilégio da escolha, e ele prefere ficar entre o seu povo. Ezequiel também vai ser levantado por Deus, sendo contemporâneo de Daniel, mas entre os cativos, e Daniel vai parar na corte babilônica. Como um jovem, um adolescente, que ainda era na sua época, vai ter o grande desafio de ser servo de Deus no reino babilônico. E é interessante porque Daniel, ele não só vai ter uma posição de destaque na época de Nabucodonosor, ele vai passar todo o período, ele vai ver o apogeu do reino babilônico, o momento de ápice da Babilônia, mas ele também vai ver a queda do reino babilônico. Quando Ciro, na verdade, invade a Babilônia, isso está registrado no capítulo 5, e agora o monarca do reino babilônico é Belsazar, e Daniel então vai ver também a queda desse reino, e vai ver também a elevação do reino medo-persa, que é mais chamado também de reino persa. E aí é interessante que Daniel vai fazer parte das 2 cortes, tanto da corte babilônica, como da corte do reino persa. Isso vai durar um período de 73 anos. Nessa ocasião aqui do capítulo 6, nós temos já o momento do reinado persa. No capítulo 5, nós temos o registro do final do reino babilônico.
E agora no capítulo 6, o reinado persa, dominando a Babilônia e dominando, portanto, todos aqueles que estavam cativos, que tinham sido levados por Nabucodonosor e pelos outros monarcas da Babilônia. E aí é interessante, porque você tem um período aqui de Daniel de 73 anos. Agora Daniel já é um idoso, já tinha aí por volta dos seus 80 e poucos anos. Mas um destaque que a gente percebe aqui é que Daniel permanece na corte do reinado persa. E agora Dario, que é governante provavelmente aqui da província da Babilônia, vai reorganizar o reino, dividindo então o seu território em 120 satrapias, que eram na verdade territórios bem organizados. E sobre essas 120 satrapias, ele vai colocar 120 governantes também. E sobre estes ele vai também delegar a 3 supervisores a função, na verdade, de supervisionar o seu reino, para que o rei não sofresse dano. Provavelmente para que o rei não sofresse dano nos impostos, para que ninguém roubasse os impostos. Eu costumo dizer, para a gente tentar fazer uma espécie de contextualização, que nós temos aqui uma espécie de auditores fiscais do Império Medo-Persa, ali na província da Babilônia. Mas é interessante que Daniel, então, faz parte dos 3 que supervisionavam os 120. Mas Dario tem uma percepção sobre Daniel, sobre o caráter, sobre a vida desse homem, e, portanto, ele pensa em constituí-los sobre todos. E não demora muito para que esses homens coloquem um outro olhar sobre Daniel. Um olhar, na verdade, agora, que tenta, na verdade, agora exterminar a vida de Daniel. O que eles vão tentar fazer é agora construir um plano, não simplesmente para tirar Daniel do cargo. A ideia era destruir o próprio Daniel, era ir contra a própria vida de Daniel. Então eles tramam um plano ardiloso, eles chegam para Dario e pedem para que Dario, na verdade, faça um decreto. Todo o capítulo 6 vai nos narrar essa história. E aí, nesse decreto, esses homens seduzem o rei na sua vaidade. Porque durante 30 dias, ninguém dirigiria qualquer palavra a qualquer deus. Portanto, Dario seria a divindade. E ele, certamente seduzido pela prepotência de achar que seria o Deus durante 30 dias. Ora, os demais deuses, na verdade, não ouviriam as orações daqueles que estavam debaixo do seu domínio. Ele seria a divindade durante 30 dias. E aí é claro que ele vai, na vaidade dele, na presunção, na prepotência dele, resolve assinar o decreto sem medir as consequências daquela atitude, daquela ação. Mas nós bem conhecemos o relato que Daniel, quando sabe do decreto, ele continua fazendo a mesma coisa. O quê? Sendo fiel. Daniel continua em fidelidade a Deus. E em todo esse capítulo 6, o que nós podemos destacar é um homem que realmente era fiel e permanecia fiel a Deus, mesmo diante, independente de qualquer circunstância. Mas o que eu percebo é que essa fidelidade de Daniel se expressava em atitudes concretas, em atitudes reais. E, portanto, eu queria refletir nessa noite sobre isso, irmãos. Entender sobre qual é o tipo de fidelidade que Deus espera de nós. E vamos tomar Daniel como nossa referência. Em momento nenhum aqui eu quero esgotar o assunto sobre fidelidade. Haveria muito mais a se falar sobre isso. Mas eu quero tomar pelo menos um prumo, uma referência para que nós nos localizemos nisso. Para que nós averiguemos a nossa própria vida. Como se expressa a verdadeira fidelidade? Que fidelidade é essa que Deus espera de nós? E a partir de Daniel a gente pode ver que a fidelidade se expressa em atitudes reais. E quais são essas atitudes que a gente pode destacar em Daniel? A primeira atitude que eu destaco em Daniel
é que a fidelidade se expressa numa atitude reconhecida. Numa atitude que tem a sua própria ação de fidelidade reconhecida. Em momento nenhum eu estou querendo dizer que Daniel quis ser reconhecido. Mas é inevitável que a fidelidade não carregue sobre nós reconhecimento. Daniel, portanto, o que me chama a atenção aqui é que eles vão, em primeiro lugar, eles vão procurar alguma coisa na vida de Daniel. Eles vão vasculhar a vida de Daniel para ver algum ponto de infidelidade. E eles chegam à constatação, e nós podemos ver isso nas palavras do versículo 4, que não havia nada na vida de Daniel que fosse corruptível. Daniel era fiel. Eles não encontraram. Daniel já estava aqui com 80 e talvez 83 anos de idade. E eles não encontraram nada nos arquivos da vida de Daniel que fosse algo contra Daniel. Daniel era fiel. E essa constatação não vem por parte de quem é amigo de Daniel. Essa constatação vem por parte dos opositores. Quem reconheceu foram os opositores. Eles precisam se deparar com o currículo de Daniel. Daniel era fiel. E essa fidelidade, acima de tudo, era uma fidelidade a Deus. Não havia máculas na vida desse homem. Não havia, na verdade, corrupção, culpabilidade no caráter desse homem. E os seus inimigos precisam se deparar com essa realidade que para eles era terrível. Mas você sabe o que me chama a atenção também? É que eles vão tramar uma armadilha para Daniel, considerando a fidelidade de Daniel. Eles vão tramar essa armadilha de que ninguém poderia orar a qualquer Deus durante 30 dias, só se dirigir a Dario durante 30 dias. Não era para venerar Dario, era para pegar Daniel. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Daniel seria fiel. A armadilha não é para Daniel ser infiel. É porque eles sabiam que iam pegar Daniel na sua fidelidade. Eles sabiam que armariam para Daniel, para que Daniel fosse fiel a Deus. Eles sabiam que Daniel não deixaria de ser fiel a Deus. O próprio Dario, lá no versículo 13, quando ele se depara com toda a situação que agora precisa punir Daniel diante do decreto, ele também passa a noite em claro para tentar livrar Daniel. Isso é reconhecimento de fidelidade, porque o próprio Dario poderia reconhecer Daniel como um inimigo do reino. Daniel transgride um decreto do reino e o rei Dario fica penalizado. Por quê? Porque ele conhece o caráter de Daniel. Ele sabe quem é Daniel. Ele sabe quais são as posturas desse homem. Você sabe o que nós vemos aqui, queridos? É que fidelidade não se expressa em discursos. Fidelidade não se prova com palavras. Fidelidade se vê em ações. Fidelidade está no que eu faço. O que eu digo não diz tanto sobre ser fiel, mas o que eu faço traz sobre mim o verdadeiro reconhecimento de fidelidade. É a minha vida que fala se eu sou fiel ou não, e não as minhas palavras. Não é o meu discurso, por melhor que ele seja. Não é a minha verbalização. Não sou eu que argumento sobre fidelidade. Quer mostrar que é fiel? Simplesmente seja fiel. Fidelidade não se prova com verbo. Fidelidade se mostra com ação. Uma ação que é evidenciada até por aqueles, na verdade, que são opositores. A fidelidade não se sustenta em palavras. Ela se mostra em ações. É a nossa vida que vai falar mais alto. Não é a sua boca que vai defender a sua integridade. É a sua realidade de vida. São as suas posturas. É quem você é e não o que você diz. Simplesmente seja fiel.
Não precisa dizer que você é. Seja fiel. Seja fiel no dia a dia, seja fiel nas pequenas ações, seja fiel com a sua igreja, seja fiel no seu trabalho, simplesmente seja. E Deus tem nos chamado a fidelidade concreta, a uma fidelidade não vazia, argumentativa, mas uma fidelidade real, expressa em vida prática. Seja fiel. E é inevitável que o fiel não seja notado. E é claro que ninguém vai fazer isso por notariedade. Mas é inevitável que o fiel não resplandeça diante dos homens. Que a luz daquele que é luz não resplandeça. Jesus diz, vocês são como uma cidade edificada sobre os montes. É inevitável que não se veja uma cidade edificada sobre os montes. Vocês são como uma lâmpada que ilumina toda a casa. É inevitável que uma lâmpada que ilumine toda a casa não seja vista. Simplesmente seja lâmpada. Simplesmente seja luz. Simplesmente seja o que Deus te chamou para ser. Deus está te chamando à fidelidade. E esses últimos dias são dias de sermos fiéis. É isso que Deus mais vai esperar de nós. Fidelidade. Qual a nossa maior preocupação? Ser fiel. Qual deve ser o nosso maior anseio? Ter atitudes de fidelidade. Que seja isso que você mais deseje. Que seja isso que tome o seu coração. Que seja isso que traga preocupação para a sua vida. Se você foi fiel hoje. Se você vai ser fiel amanhã. Se você tem sido continuamente fiel. Como Daniel. Se preocupe com outra coisa, não. Se preocupe em ser fiel. Seja apenas fiel. A fidelidade, ela se expressa numa ação reconhecida. Porque a nossa vida fala mais do que o que nós falamos. Porque o que nós fazemos diz mais do que as nossas verbalizações. Em segundo lugar, nós também vemos a partir da vida de Daniel que a fidelidade se expressa numa atitude inegociável. Quem é fiel não negocia, não faz ajustes, não faz malabarismos para contornar situações e dar desculpa pela infidelidade. Quem é fiel inegociavelmente. Ora, o decreto duraria 30 dias. E Daniel poderia ter dito, são só 30 dias. O que são 30 dias? Não é? Eu já orei tanto. E tem gente que tem aquela heresia de ter depósito de oração, né? Reserva de oração, né? Eu acho que isso é uma heresia essa é uma armadilha bem criada por Satanás, sabe? Porque a pessoa diz assim, eu tenho reserva, então eu preciso mais orar, né? Todo dia, é todo dia, é todo dia. Nós não podemos nos afiançar no que fizemos hoje. É todo dia, no que fizemos ontem. E eram só 30 dias. Bem, isso poderia ter sido negociado diante do preço que isso tinha. Eram 30 dias. O que é 30 dias para um Deus que é eterno? Eu fico pensando que Daniel poderia ter dito, Deus entende. São só 30 dias. Deus entende. Deus entende de fidelidade. E para quem é fiel, é melhor morrer pela fidelidade do que viver com a negação dela. É melhor perder por ser fiel do que conviver com qualquer lucro ou suposto lucro que parta da negação dela. Era a vida de Daniel que estava em jogo. Mas a fidelidade valia mais do que a existência. Não havia negociação. Não há negociação para quem é fiel. Não há malabarismos. Não há ajeitadinho, não há arrumadinho. Não, mas ninguém está vendo. Não, mas porque Deus entende.
Deus nos chama à fidelidade. Deus não entende infiel, Deus entende fiel. Não, Deus não aceita, Deus não negocia a fidelidade. Ou você é, ou não é. Ou as circunstâncias que levam você a negociar. Diz o que você sempre foi, ou o que você nunca foi e se enganava de ser. Porque é no aperto, é na hora do negociar, é na hora que as coisas arrocham, apertam, que eu digo de fato o que é o meu caráter ou o que eu nunca fui. A verdadeira fidelidade, ela não abre mão. Quem é fiel não abre mão, independente do preço a se pagar. Nós temos uma geração que não gosta de ouvir sobre preço, não é? Eu converso com muitos pastores, e eu acho que uma das coisas mais difíceis para o pastorado hoje é isso. Essa geração sem compromisso, essa geração que não se pode cobrar dela, tem que deixar à vontade. Não se pode cobrar, não se pode pedir nada, não se pode disciplinar, não se pode pregar um sermão duro. Porque é uma geração cheia de mimimi. Você não pode fazer isso porque eu venho para a igreja para me sentir confortável, não. Deus não nos chama. Deus não nos chama para o conforto. Se alguém te pregou esse evangelho, pregou tudo errado. Deus não nos chama para o conforto. Deus nos chama para viver para Ele. E isso tem o seu preço. Se a vida cristã nunca custou nada para você, fique preocupado com isso. Se você nunca foi cobrado por ser crente, tenha sérias preocupações com a sua conduta cristã. Se você nunca enfrentou perseguição, se você nunca enfrentou momentos de negociar sua fidelidade, de permanecer fiel e ser rechaçado por isso, se preocupe com a sua vida. Porque se há uma coisa normal na vida cristã, são os preços da conduta que Deus espera de nós. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A mensagem ainda é a mesma, a cobrança ainda é a mesma. A caminhada tem seus custos, e ser fiel tem os seus custos. Deus nunca enganou ninguém, Jesus nunca enganou a ninguém. Há muitos pregadores enganando o povo. Há muito coach. Há muitas mensagens, na verdade, tentando seduzir plateias. Trazer, na verdade, aquelas palavras. Não estou falando de mensagens que confortam o nosso coração, conforme o conforto que Deus nos dá. Mas eu estou falando daquelas mensagens só para atender o público. Não, o evangelho, na verdade, é muito mais do que isso. Aliás, o evangelho não tem nada a ver com isso. Há um preço, a caminhada tem um custo. E quando chega o momento do não abrir mão, é onde eu provo se eu sou fiel de fato. Se a minha fidelidade se sustenta diante do preço, se eu consigo sustentar a minha fidelidade quando tenho que colocar a cabeça na forca, quando preciso perder para que o evangelho ganhe, quando preciso abrir mão para que o evangelho, na verdade, saia em vantagem na minha vida. Deus nos chama a viver o preço da fidelidade, o preço de sermos fiéis, de chorarmos para sermos fiéis, de enfrentarmos batalhas, mas porque somos fiéis. Eu olho para a geração dos primeiros cristãos. Eu lembro aqui do testemunho de Policarpo, quando estava diante do procônsul, sendo pressionado a negar a Cristo. E o procônsul disse: eu tenho feras ao meu dispor. E ele disse: pode me jogar as feras. Aí o procônsul disse: você não teme as feras? Eu tenho fogo, tenho uma fogueira ali esperando.
Ele diz: você me ameaça com fogo que vai apagar, mas conhece tu o castigo dos ímpios? Pode sentenciar a sua atitude, pode sentenciar o seu arbítrio. Era um homem que estava disposto a ir para o fogo, morrer queimado, ou morrer diante do dente das feras, mas não negociava a sua fidelidade. Será que nós temos sido fiéis a ponto de pagar os custos disso? De arcarmos com as implicações disso? Em terceiro lugar, a fidelidade se expressa também em influência sobre a vida do outro. Eu nem perguntei quanto tempo eu tinha. Pode ir, né? Ordem aqui da missionária Keila, tá bom? A fidelidade, ela se expressa em uma atitude que influencia a vida do outro. É interessante porque a nossa fidelidade, ela naturalmente, ela retumba no outro. Ela produz alguma coisa na vida do outro. Nem que seja incômodo, mas produz. A verdadeira fidelidade, ela tem alguma produção. E aí, quando na verdade Daniel sabe do decreto, Daniel vai orar. Continua orando na sua atitude de frente para Jerusalém, onde ficava o templo. O templo ainda não tinha sido destruído. E nessa ocasião, então, Daniel continua orando. Aliás, é momento já de destruição do templo, porque Ezequiel anuncia essa destruição. O templo já tinha sido destruído, mas Jerusalém ainda era um local que se considerava a habitação de Deus. E nesse momento, então, Daniel continua fazendo as suas orações, sendo fiel a Deus. Mas ele precisava ser penalizado pelo decreto. E é interessante porque Daniel permanece fiel, não ignorando a gravidade do decreto, não querendo ser rebelde. Ele simplesmente era fiel e ele vivia o óbvio, ele vivia o que ele tinha que viver. Ele vivia o que a vida dele era. E ele vai então orar. Mas agora, na verdade, às vezes eu olho para esse momento aqui como uma espécie de reality show da antiguidade, né? Estava todo mundo de olho na vida de Daniel. Daniel era o centro das atenções, dos holofotes nesse momento. Era o centro dos holofotes. E aí eles estão lá, como a gente diz aqui, de butuca, esperando o momento de pegar Daniel no flagra. A arapuca estava armada e eles sabiam que pela fidelidade Daniel ia cair. Mas Daniel não está nem preocupado com isso. Ele vai orar. E é claro que eles vão trazer agora o relato para Dario. E trazendo o relato para Dario passa a noite em claro, mas tem que deixar Daniel na cova. E aí, nesse momento, Daniel vai passar a noite na cova dos leões. Quando é pela manhã, Dario passou a noite sem dormir, não quis música, não quis festejo, não quis nada, como era de privilégio que ele tinha na corte. Então, ele dispensou todos os privilégios. Foi uma noite de agonia. Às vezes eu até digo assim, eu acho que naquele momento, na verdade, Dario percebeu a besteira que ele tinha feito. Eu vou perder o meu melhor homem. Eu vou perder o meu melhor homem. Que tolice. E aí, quando é de manhã cedo, Dario vai lá para a cova. E ele diz assim: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, teria te livrado da boca dos leões? E aí Daniel fala lá do fundo da cova: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Glória a Deus por isso. Mas você sabe o que me chama a atenção? Não é só a expressão de Daniel, é a expressão de Dario. Dario vai buscar vida na cova da morte. Dario vai buscar um homem vivo de onde ninguém jamais tinha saído. Sabe por quê? Porque ele crê na possibilidade de uma
intervenção sobrenatural. Dario não era judeu, ele era monarca do reinado medo-persa, responsável talvez pela província da Babilônia. Portanto, ele não teme ao Deus de Israel, mas ele olha para a vida de Daniel, e a vida de Daniel fez alguma coisa na fé de Dario. A vida de Daniel ecoou na consciência daquele homem, na fé daquele homem. A vida de Daniel fez alguma coisa nas convicções de Dario. E ele vai em busca de vida na cova da morte, porque ele crê na possibilidade sobrenatural da intervenção do Deus de Daniel. Do Deus a quem Daniel continuamente servia. Era a vida de Daniel que tinha provocado alguma coisa em Dario. Era o testemunho de Daniel que tinha sido pedagógico na vida daquele homem. Era a fidelidade de Daniel que tinha ecoado na consciência de Dario. Porque a verdadeira fidelidade, ela resulta em influências. O fiel, naturalmente, ele produz algo na vida do outro. A nossa fidelidade, ela precisa, na verdade, ser tão concreta a ponto de fazer algo naquelas pessoas que convivem conosco. Eu fico me perguntando, como é que as pessoas olham para nós? O que a nossa fidelidade produz? O que o nosso testemunho faz na vida do outro? Será que somos tão fracos, tão falhos, que a nossa vida não fala nem um pouco para a vida do outro? A nossa vida não diz nada, não provoca nada na vida do outro? A verdadeira fidelidade, ela se manifesta em influência. A verdadeira fidelidade, ela tem frutos. E não é só na vida pessoal, é na vida dos outros também. As pessoas precisam olhar para nós e ver fidelidade e serem, no mínimo, constrangidas pelo nosso testemunho. No mínimo, envergonhadas pelo nosso testemunho. Eu lembro do meu professor que uma vez ele falou sobre o irmão da igreja que tinha ido prestar serviço militar. E quando ele chegou na igreja, depois de um ano, ele veio contar o testemunho, porque Deus tinha dado a ele um grande livramento. Porque durante um ano, ninguém soube que ele era crente. Então, foi um grande livramento, irmão, porque já pensou como eu seria perseguido? Como as pessoas iriam me ver? Não queira esse tipo de livramento, não. Queira provocar algo na vida do outro. Simplesmente seja fiel e deixe que a sua fidelidade fale algo ao outro. Diga algo, produza algo. Fale acima de qualquer coisa na vida do outro. E por último, a gente pode destacar que a verdadeira fidelidade se expressa numa atitude que glorifica a Deus. Você sabe qual é o fim primário e último da fidelidade? É a glória de Deus. Você tem se preocupado com a glória de Deus? Se Deus é glorificado através da sua vida, das suas ações, se Deus é exaltado através da sua realidade vivencial, então Dario mandou tirar Daniel da cova e trouxe aqueles homens e as suas famílias, e é óbvio que isso foi um decreto de Dario. Foi uma deliberação, melhor dizendo, de Dario. E é interessante porque agora Dario vai fazer um outro decreto. E uma vez um aluno meu lá de Natal, ele disse assim, sabe por quê os leões não devoraram Daniel? Aí eu disse, não sei, por quê? Brincando com ele, né? Me diz aí. Eles, não, é porque o anjo falou assim, olha,
não coma Daniel, que amanhã tem banquete. Eu disse, olha, acho que faz sentido o seu argumento. Nunca tinha visto por esse lado, né? Não vou ensinar isso em livros proféticos. Não anote isso nas avaliações, tá bom? E aí eu disse, faz sentido, é verdade. Então o rei agora, diante daquela ocasião, ele faz um novo decreto. No primeiro decreto, ele, vaidoso, proíbe a oração a qualquer Deus das pessoas que estavam debaixo do seu domínio. Mas agora ele faz um decreto ao único Deus verdadeiro, reconhecendo a superioridade de Deus. E agora todas as nações, todos aqueles que estavam debaixo do seu domínio, deveriam temer e tremer diante do Deus de Daniel. Agora, a glória de Deus chegava às nações, por causa do testemunho de fidelidade de Daniel. Agora a fidelidade de Daniel não falava só a Dario, não falava só aos seus opositores. Agora a fidelidade de Daniel levava a glória de Deus para as nações. Por meio da atitude desse homem, Deus agora seria exaltado diante das nações que estavam debaixo do domínio de Dario. E todos, por decreto, reconheceriam quem é o único Deus que livra, que salva e que não há igual a Ele em nenhum lugar da terra. Era a fidelidade de Daniel que levava a glória de Deus. Era a fidelidade de Daniel. Daniel foi honrado por sua fidelidade. E nós somos honrados por Deus. Deus diz que honra quem honra a Ele. Deus diz isso lá, quando Ele repreende ali. Eu honro quem me honra. Mas acima de tudo, a honra é para Ele. O mais glorioso da fidelidade é quando a gente tem como motivação glorificar a Deus. Levar a glória de Deus aos outros. Através da nossa vida, as pessoas reconhecerem quem é Deus. As pessoas exaltarem a Deus. Jesus diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a Deus que está nos céus. Sabe qual é o maior objetivo da fidelidade? É que Deus seja glorificado. É que Deus seja exaltado. É que a minha vida seja um louvor vivo. Seja um culto todos os dias. Seja uma adoração ao mundo. Adoração não é só o que você pronuncia, é o que você vive no seu dia a dia. Adoração é o que você faz também no seu dia a dia. Deus é exaltado quando você vive para a glória dele todos os dias. E essa é a principal motivação da fidelidade. E é inevitável, quando somos fiéis, que a nossa vida não exalte a Deus. E essa é uma atitude que Deus espera de nós, em sermos fiéis. Que a nossa vida seja um culto a Ele. Que a nossa vida seja a adoração na ação. Que a nossa vida seja a glorificação no dia a dia. Que as nossas atitudes sejam o louvor que chegue ao incrédulo. Que o mundo olhe para nós e veja a glória de Deus em nós. Não nos preocuparmos em simplesmente dar relatórios, ou como, na verdade, seremos percebidos, embora que sejamos. Mas é se somos percebidos exaltando a Deus, glorificando a Deus. Se a nossa vida é uma adoração viva a Ele. E quer adorar a Deus em vida, seja fiel. Quer adorar a Deus com as suas atitudes, seja fiel. Quer que Deus seja glorificado, seja fiel. Eu costumo dizer que Daniel teve aqui o que muitos missionários desejam, né?
e muitos não conseguem, que a glória de Deus chegue às nações. Essa é a missão da igreja, que a glória de Deus chegue a todos. Para que fomos criados? Para a glória de Deus. Para que existimos? Para a glória de Deus. E nada é mais concreto para glorificar a Deus do que a nossa vida. Então seja fiel numa atitude que seja uma atitude de exaltação e louvor a Deus acima de qualquer coisa. Que o Senhor nos abençoe e que essa seja a chamada que nos incomode, que nos inquiete, que nos traga desconforto no dia a dia, que nos traga ações reais todos os dias. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.